Olá, meus irmãos. Mais um dia estou aqui com os irmãos e hoje foi um dia intenso de muito trabalho e eu tenho estado bastante cansado, irmãos. Mas agora, nesse momento, eu quero fazer esse vídeo, irmãos, para passar para os irmãos algumas informações importantes. Aqui está escuro, irmão, porque estou dentro do ônibus e eu sou apenas só assim, de uma luzinha pequena, tá vendo? Só isso aqui. Eu não vou acender o resto não, porque para não comprometer a bateria do ônibus. Então, só isso aqui tá bom. Então vamos lá, irmãos. Veja bem. O nosso pai, irmãos, ele quando ele iniciou assim, um plano de resgate, ele reuniu os nossos irmãos lá no Reino do Céu e explicou para eles tudo o que ia ser feito aqui na Terra, tudo o que eles iam fazer aqui na Terra. E aí, o nosso pai dividiu, né, os irmãos assim em três partes. Preste atenção. Nosso pai dividiu os irmãos em três partes. O primeiro grupo, a primeira parte, seria os 24 anciões que vieram no Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento. Foi o que deu início a esse plano de resgate, enviando os 24 anciões, os profetas do nosso pai. E aí, entre esses profetas, nós bem conhecemos, está Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, e tem outros, mas a gente, né, muitos outros não estão mais assim nos livros. Eles esconderam, ocultaram muitos outros dos nossos irmãos. Então, os que a gente sabe estão aqui, entende? Tem Daniel também. Então, irmão, nosso pai enviou esses homens. O último foi João Batista, o último profeta. E aí nosso pai enviou esses homens para vir aqui na terra para poder anunciar a verdade do nosso pai. Já que o mundo foi completamente dominado pelos caídos, os anjos caídos dominaram o mundo inteiro e enganou os homens, os seres humanos. E aquele negócio, né? Se o nosso pai não intervisse em criar esse plano de resgate para resgatar aqueles que estão dele, todos os seres humanos da Terra estariam perdidos. Entende, irmão? Mesmo no Antigo Testamento, lá no passado, se não fosse os profetas que nosso pai mandou, enviou aqui na Terra, para denunciar os anjos caídos, para trazer a verdade, né, acerca do nosso pai, muitos daquela época não conheceriam a verdade. Todas aquelas pessoas daquela época do primeiro mundo iam se perder. Se vê que o diabo fez uma arruaça e tanto no passado, emendou aquele dilúvio lá para matar aquela geração do primeiro mundo, né? Lá no Mar Vermelho, ele abriu o Mar Vermelho para poder passar o povinho que ele escolheu, para levar lá para o outro lado do mundo, para o povo poder adorar ele lá do outro lado do mundo, para que ninguém assim pudesse interromper a adoração do seu povinho, a pessoa dele, entendeu? Então, ele já estava fazendo as coisas demais, irmão, estava fazendo demais já. Usou lá Nimrod, ele e seus anjos, seus demônios, usou Nimrod para poder criar a Torre de Babel e confundir e dominar toda aquela população daquela época. Então, irmão, é complicado, irmão. Entende? Nosso pai teve que intervir, porque senão ninguém ia ser salvo, irmão. Ninguém. Entende? Então, o que acontece? Nosso pai enviou os profetas. Aí eles vieram aqui, trouxeram a palavra do nosso pai, trouxeram a verdade e denunciaram os anjos caídos, diabo, Satanás e seus anjos. E muita gente foram salva na época dos profetas. Aí, nosso pai resolveu enviar a segunda remessa, a segunda parte.
que aí que veio a ser o nosso Salvador, o Messias, e os 104, e os 24. Ih, rapaz, tô confundindo tudo aqui. Acho que é o sono, irmão, é o sono. O Messias, é por isso que eu falo, a gente tem que fazer o vídeo, é bom fazer quando a gente está bem, tranquilo, são, né? Porque às vezes o sono, o cansaço, nos impede da gente raciocinar. Mas como já tem tempo, irmão, que eu quero fazer esse vídeo, então não adianta, eu quero de uma vez por toda fazer esse vídeo para passar para os irmãos, para que os irmãos fiquem cientes das coisas. Então o que acontece? Aí, a segunda parte é o nosso Messias e os apóstolos, os 12 apóstolos. E aí o que acontece? O nosso Pai envia o Messias, e o nosso Messias, sabendo dos apóstolos, ele começa a chamar os homens, né? Ei, você, vem comigo porque eu vou te ensinar a ser pescador de homem. Você, larga tudo por aí e vem, me siga. Ah, você, larga a tua parentela e me siga. E assim, né? Aquilo que a gente já conhece, que está lá no livro de Mateus, lá, nos primeiros evangelhos. E o que acontece? Aí o nosso Messias chama, o nosso Salvador chama os apóstolos para seguir a ele, né? E aí eles seguem o nosso Messias, largam tudo e começam a seguir o Messias. E aí ele ensina para os apóstolos tudo o que o nosso pai já havia ordenado, já havia planejado. E aí esses apóstolos, eles confiando no Messias, né? Eles acreditam e ele ensina, o nosso Messias ensina os apóstolos e o Messias ensina a palavra do nosso Pai. Apresenta o Pai para a humanidade daquela época, para aquele povo daquela época. Ele apresenta o nosso Pai para as pessoas. Ele faz milagre, cura muitas pessoas, ressuscita o morto e ajuda muitos necessitados, pobres necessitados, né, daquele tempo, daquela época. Vamos botar assim, um exemplo deixado para nós, para todos aqueles que querem seguir o Messias. E você percebe, irmão, que esse exemplo ele está atrelado, vamos botar aí, a prática do amor ao próximo, a curas, ensinamentos. Nada foi deixado pelo nosso Messias acerca de construção de templo. Nada foi deixado para ele acerca de pagamento de dízimo. Entende, irmão? Então, ele não ensinou essas coisas. E também não ensinou a cultuar, fazer culto para ele. Não ensinou a fazer danças e liturgias em nome dele. Entende? Ele ensinou nós a adorarmos o Pai. Porque ele mesmo disse que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A adoração no espírito, irmão, no entendimento. Esse que foi o que ele ensinou. Mas a adoração pelo qual se faz dentro das religiões, com cultos e dança e liturgia, essas coisas ele não ensinou. Ele deixou bem claro, tudo que fiz foi para dar exemplo, portanto, passai vós também o mesmo. Aí você vai pegar a Bíblia, você vai ler, você vai ver tudo o que ele deixou como exemplo para nós. Então, irmão, a segunda parte que o nosso Pai enviou aqui na terra é o Messias, os apóstolos, e depois da morte do Messias, os apóstolos dão continuidade e anunciam o evangelho para toda criatura, né, em toda parte, né? Então, irmão, e sem contar que sobre a questão da morte do Messias, até inclusive os próprios soldados romanos, né, reconheceram o nosso Salvador, né? Ele, depois da morte dele, que os soldados romanos vêm a conhecer, quando nosso Salvador ressuscita, ele vai lá, os soldados romanos, que o mesmo soldado que havia matado o Messias, que ajudou lá, entendeu? A chicoteá-lo, entendeu? A traspassar a espada sobre ele, essa coisa toda. Esses mesmos soldados reconheceram o Salvador, nosso Messias, como Salvador, entende? Como filho do nosso Pai, do Criador. E aí, então, eles se renderam. Eles se entregaram ao nosso Pai, se entregaram ao Messias, pediram perdão.
E o nosso Messias, lógico, perdoou aqueles homens, e esses homens saíram para também apregoar o evangelho, entendeu? E eles saíram a pregoar em todos os lugares, em vários lugares. Eles foram os grandes, eles se tornaram os grandes, os gigantes lá no reino do céu, entende? Então, irmão, essa segunda parte que foi aí, nesse caso, já foi feito, já foi, como é que fala? Nossa, às vezes as palavras saem da minha mente assim tão facilmente. Já foi executado, já passou. Aí agora, nosso pai chama a terceira remessa, o terceiro grupo de pessoas, entende? Já foi o primeiro, veio o segundo, agora o terceiro. E entenda, irmão, esse terceiro são os últimos, tá entendendo? Lá na primeira instância, nos profetas, eles iniciaram o plano de resgate. Aí agora, quem vai fechar esse plano de resgate vai ser os 144 mil selados e as duas testemunhas. Entende? Os 144 mil selados, eles também são anjos que vieram lá do reino do céu, estão aí espalhados no mundo todo, né? E também estão ensinando. Aliás, a função dos 144 mil selados é de buscar as pessoas lá nas grandes cidades. As pessoas que vivem nos litorais, as pessoas que vivem nas praias, as pessoas que vivem nas áreas que está sob o nível do mar. E por quê? Porque quando o meteoro cair no mar, todas as cidades que estão sob o nível do mar, próximo das praias, nos litorais, essas cidades elas vão ser atingidas pela água do mar. E aí o que vai acontecer? Muita gente vai morrer quando esse meteoro cair. Uma terça parte da população da Terra vai morrer. Então é por isso que um tempo antes, um pouco antes desse meteorito cair no mar, vai ser o período em que também aquele pessoal lá do Vaticano, eles vão sair de lá também. Eles vão meter o pé de lá e vão vir para cá, para a Banda do Sul. E o que acontece? Nesse período, nessa hora, os 144 mil selados, eles vão ouvir uma música. E aí, ouvindo essa música, eles vão até o local, lá nas montanhas, o local que foi preparado pelo nosso Pai o Messias. E aí, eles vão ali, lá eles vão se lembrar de tudo que o nosso Pai falou, do que eles realmente são e o que eles vão fazer. E aí, meu irmão, eles vão lá para a grande cidade. Eles vão lá pegar as pessoas, chamar as pessoas, né, que estão nas grandes cidades, as pessoas que estão no litoral, as pessoas que vivem nas praias, né, as pessoas que estão nas ilhas. Eles vão lá chamar essas pessoas. Olha, tá na hora, entendeu? É hora de sair fora, é hora de meter o pé, é hora de ir para as montanhas, entendeu? Por quê? Porque logo logo o absinto vai cair no mar. O meteorito vai cair no mar. E quando isso acontecer, a água vai se contaminar, porque esse meteoro ele vem com uma espécie de como é que fala o nome? De uma radiação, e ao cair no mar, ele vai contaminar todas as águas do mar. E aí, as pessoas que foram atingidas pelas ondas do mar, né, pela inundação, elas vão também ser contaminadas, elas vão morrer. Por isso que a terça parte da terra vão morrer. Entende? Então, irmão, a função dos 144 mil selados é de recolher as pessoas que estão nas grandes cidades. Entende? É de chamar essas pessoas, tirar elas do perigo que está prestes a vir. As duas testemunhas, a função delas, irmãos, é de ensinar. Elas não têm nada a ver com 144 mil selados, entende?
A parte das duas testemunhas é ensinar. Tanto é que depois, quando Azazel vir e ele pegar as duas testemunhas, eles vão matá-las. E quando ele matar as duas testemunhas, Azazel, o que vai acontecer? Aí cessa o evangelho. Mas até aí, irmão, um pouco antes disso, quando os 144 mil selados buscar os irmãos lá e levar para a montanha, as duas testemunhas vão permanecer na terra, vão permanecer na grande cidade. E aí o que vai acontecer? Eles vão começar a ensinar para aquelas pessoas que ficaram. Muita gente, irmão, vão ficar na grande tribulação. E aí as pessoas que ficaram na grande tribulação, eles vão ser ensinados pelas duas testemunhas. E essas pessoas terão também que ensinar outras pessoas. Porque quando elas reconhecer a verdade e se arrepender, elas terão que também ensinar outras pessoas, ajudar as duas testemunhas a ensinar outras pessoas também. E essas pessoas que aprenderam, que se arrependeram, elas vão ter a autorização das duas testemunhas para poder subir para as montanhas. Tá entendendo? Aí os 144 mil selados vão levar essas pessoas. Então é isso, irmão. Isso, irmão, é para que os irmãos saibam, tá? Que os irmãos fiquem atentos, né? Nosso Pai já calculou tudo, irmão. Tudo para que as pessoas possam se locomover das grandes cidades para as montanhas. Os irmãos verdadeiros, tá? Os nossos irmãos verdadeiros. E aí, quando isso acontecer, os irmãos fiquem, tá? Cientes, fiquem atentos. Então é isso, irmão. Essa é a mensagem que eu queria passar para os irmãos, tá? Que se os irmãos também puder, passa para os outros irmãos, né? Outros irmãos que ainda não têm conhecimento, para que assim todos eles fiquem cientes da situação. Tá bom, irmão? Eu quero deixar um abraço para todos. Até a próxima.